Então, isso é muito comum. Perguntar. Eu tive uma experiência muito forte, na verdade, de ver esse ser que você falou baixinho, cabeçudo, olhudo e tal, numa situação que eu tava... Foi muito doido, assim. Eu tava com muito medo, uma energia muito estranha, e vi como se fosse uma cena de guerra com esses seres, assim. Mas era uma guerra deles, assim, e aí eu só rezei e fui embora, que eu não queria ver mais nada. Mas, pra mim, a experiência que eu tive de ver, né, esses seres, foi uma experiência muito espiritual, assim, ou seja, não foi algo... É uma visão, não visão, né? Não é algo material. Você tá vendo que não tem nada ao mesmo tempo que tem alguma coisa, né? Então, eu queria entender um pouco a sua visão sobre essa questão do ET, né? Como você chama, ET? O ser que você viu foi algo parecido com isso ou não? Ele era mais feio, mais cinza. Mais cinza, tá. Mais enrugado, assim, sabe? Entendi. Não era tão lisinho. É que tem assim, tem as variações. Esse aqui, geralmente, é o que mais atua. 80% dos casos eles eram bem baixinhos. São baixinhos. Assim. Esses aqui são baixinhos. Alguns, às vezes, no grupo, né? Geralmente são 3, 4. Né? E geralmente era uma cena de guerra. Na verdade, era em Barcelona, numa rua que provavelmente aconteceu muita guerra lá. E era uma cena de guerra. Então, eram vários deles, jogados no chão, meio como se tivesse acabado de acontecer uma guerra. E eu tivesse visto. E aí, eu lembro de uns 3 de pé, uns caídos, uns mortos, assim. Mas foi uma cena bem pesada, assim, uma energia bem pesada. Entendi. E aí, eu fiquei morrendo de medo, fui embora, fiquei... né, fazendo Ave Maria e fui embora. Mas tive essa experiência e sonhos. Já tive muitos sonhos. Então, sonhos às vezes são experiências reais. Mas às vezes é apenas um sonho. Às vezes né? Então, para você saber se é um sonho ou não, aí tem que fazer todo um trabalho mais para ver se você tem alguma coisa anterior que aconteceu, se tem alguns detalhes ali que acontecem na sua vida para a gente chegar à conclusão de que se trata de alguma coisa ufológica ou não. Ou apenas um sonho. Um filme, por exemplo, que nem eu falei. Você assistiu um filme que foi, de certa forma, traumático ali, te deixou meio... ansiosa, uma guerra, sei lá, alguma coisa, misturado com alguma coisa de ET, e aí pode vir dar essa sensação, entendeu? Mas, não necessariamente. Mas assim, se ele tinha o olho grande e tudo, você já está falando dos seres, da tipologia que é mais comum na ufologia. E esses seres aí os cientistas, né, que a gente fala, que geralmente ficam fazendo essas experiências com seres humanos. Tanto é que o falecido Claudio Covo, que era um pesquisador bem sério aqui de São Paulo, né? Ele sempre falava a respeito das abduções que nós somos cobaias humanas nas mãos deles. Então é uma espécie de estudo mesmo que eles estão fazendo com a gente. E o que me dá a sensação, assim, eu tenho muito mais conhecimento na área de espiritualidade, meditação, viagem astral, de visitar lugares fora, né? Mas, assim, tudo que tá fora da Terra, a gente pode considerar que tá dentro da ufologia. Ou seja, todos os seres extraterrenos. Inclusive espíritos, por exemplo, ou não. Qual que é porque, por exemplo, se a gente pega um espírito que faleceu na Terra e continua na Terra... ele segue sendo somente um espírito. Agora, se é uma energia que também pode ser captada mediunicamente, que é isso que a gente está falando, e ela não é terrena, aí ela é considerada dentro da ufologia. E aí, dentro desse espectro de extraterrenos, essas pessoas têm várias raças. Inúmeras galáxias, inúmeros planetas, inúmeros, né? Aí eu vou ter que pontuar algumas coisas para você, para a gente entender melhor isso. Tá. Primeiro, raça e espécie não existe. Cientificamente falando. Por quê? Porque para você determinar uma raça de extraterrestre, uma espécie alienígena, alguma coisa, a ciência... oficial ou algum órgão, tipo NASA, sei lá, reconhecido, deveria ir até um determinado planeta onde existiria essa espécie, ir lá catalogar e, de certa forma, classificar isso. E aí, divulgar isso oficialmente para a Terra.
Tá. Isso até hoje não aconteceu. O que existe no estudo da ufologia são tipologias de características de alguns seres que nos visitam nesses objetos voadores não identificados e que são descritos pelas testemunhas. Ou seja, é tudo baseado, essa tipologia, em aquilo que a pessoa teoricamente viu. Tá. Na sua abdução. E aí a gente tem que acreditar naquilo que ela viu. Então, existe assim uma gama diferenciada de tipologias. A básica é o Grey, que é esse 80%, os baixinhos, cabeçudo, de olho preto. Tem o Beta, que é parecido com o ser humano, representa 15% dos casos. E 5% são coisas bizarras, onde a gente tem ali... seres robóticos, um ser com o corpo todo coberto de pelos, seres energéticos, aí, fantasma ou pura energia, seres como a criatura de Varginha, com calombinhos na cabeça, olho vermelho. Então, esse tipo, que já é o gama, ele corresponde a 5% dos casos totais. Né? O mais comum é isso aqui. Tá. Ou aquele que é parecido com o ser humano, que lembra até um anjo, né? Porque geralmente eles têm uma feição angelical, bonita, bela. Isso eu acho que eu nunca vi. Você tem foto desse? É o tipo Beta, né? Que o pessoal fala, o comandante Astar Sheran, é isso, é aquilo e tal. Tá, Embora esse tipo de coisa também tenha algumas controvérsias, tá? Uhum. Porque o ser humano, ele não quer ter contato com um ET ali comum. Ele quer ter contato com o comandante, hiper, mega, super blaster, Astar Sheran, entendeu? Sim. Então, mas isso é do ser humano. É próprio do ser humano, que ele não quer se sentir desmerecido por parte de outra pessoa. Então, geralmente seguem aí alguns termos, né? Astar Sheran, Carran e não sei o quê. Só que isso daí há uma polêmica. Pode ser que tenha algum caso real, mas tem muita coisa que é enganação ou ilusão por parte dessas pessoas. Mas, voltando lá no negócio das espécies ou não... Então, assim, espécie não tem. O que tem é tipologia. Tá. Quando a gente fala de extraterrestre, a gente já está definindo que esse ser ou essa tipologia vem de fora. Vem de outro planeta ou de outro sistema planetário. Certo? Certo, ponto? Sim. Isso sim. Mas não necessariamente. Essa hipótese fecha toda a casuística, todo o fenômeno OVNI. Porque a gente tem outras hipóteses. A mais aceita, pelo menos para mim pessoalmente, é a extraterrestre, que venha de fora. Mas existe seres dimensionais que viriam de outras dimensões, aí aquele negócio de portal, ou buraco de minhoca, de alguma forma chega aqui. E tem também outras teorias mais fracas, vamos dizer assim, mas a gente não pode descartar também, que seria seres da própria Terra, assim, de algumas localidades mais estratégicas, por exemplo, bases submarinas, bases subterrâneas, aí o pessoal fala intraterrestre, não sei o quê, mas não necessariamente o cara mora ali, é intraterrestre porque mora na Terra. Mas às vezes é uma base que eles usam, uma caverna, alguma coisa, porque aí operacionalmente, estrategicamente, é mais rápido do que ficar fazendo viagens longas. Sim. Até chegar aqui. Sim. E existe ainda a teoria de seres viajantes do tempo. Por exemplo, a própria raça humana, no futuro, com um problema lá, e voltando para o passado, que é hoje aqui, para pegar alguma coisa, algum material genético, de repente a gente não está conseguindo se reproduzir no futuro, a raça humana. Sim. Porque a gente já ficou totalmente diferente. Imagina, no futuro, do jeito que vai a tecnologia hoje, a gente vai virar um negócio assim, cabeçudo, porque a mente vai trabalhar mais, comando de voz, telepatia, sei lá. Sim. E os membros inferiores tendem a ficar atrofiados. São muito menos utilizados, né? Porque a tecnologia vai suprir esse tipo de coisa. Então, eu vou andar menos, vou me menos. Talvez a alimentação seja algo diferenciado. Né? Não desnecessário, mas talvez diferenciado, que a gente não vai ser tão obeso. Sim. Né? Embora tenha alguns ETzinhos que são meio gordinhos, tem, mas está dentro dos 5%. Tá. Né? Não está dentro desses 80%. Uhum.
E aí o que vai acontecer? Esses seres, eles poderiam ser a própria raça humana no futuro, voltando para o passado para resolver um problema.